5 orações para as crianças pequenas crentes. Eu sei que você já disse isso antes, ou pelo menos pensou, eu não gostaria de colocar filhos nesse mundo. Ou você já pensou que seus filhos teriam dificuldades em acreditar na palavra do Senhor nesse mundo caótico? Mas lembro-me de ouvir meus pais e avós expressando esses mesmos medos enquanto eu crescia na década de 1970. Quanto mais velhos ficamos, mais temerosos podemos ter pelas gerações que virão depois de nós. Mas e se transformássemos essa preocupação em orações específicas para nossos filhos e netos, assim nossos pais e avós já fizeram? Servimos o mesmo Deus hoje que os cristãos do primeiro século serviram. E o Espírito Santo ainda pode atrair corações para si mesmo, convencer os corações do pecado e ajudar os outros a descobrir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em João, Jesus orou por você e por mim quando disse: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que creem em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." E assim como suas orações há muito tempo nos atraíram para Ele, e nos preservaram através das gerações como o corpo vitorioso de Cristo, nossas orações também são eficazes para ajudar a próxima geração a prosperar nele. Aqui estão 5 orações importantes para a próxima geração de crentes. Uma oração para que os jovens crentes desenvolvam uma fome mais profunda pela palavra de Deus. Quando perdemos nossa convicção de que a palavra de Deus é nosso pão de cada dia, o caminho para nossos pés e a luz para nosso caminho, ficamos sem direção e podemos facilmente sucumbir aos falsos ensinamentos de nossa cultura. Oro para que a próxima geração de crentes reconheça o valor, autoridade, validade e relevância da palavra de Deus para suas vidas hoje e não se satisfaça com simplesmente ter uma Bíblia em uma prateleira em sua casa, ou em um programa em seus telefones. Como podemos permanecer no caminho de Deus se não sabemos verdadeiramente qual é o seu caminho, conforme definido em sua palavra? Como podemos viver de acordo com princípios bíblicos e piedosos se não sabemos quais são realmente esses princípios? Como a próxima geração de crentes saberá a diferença entre o que é bíblico e o que é secular, se eles não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus? Senhor Deus, coloque um desejo no coração da próxima geração de crentes de não apenas conhecer a Ti, mas desejar uma fé mais profunda e pessoal, e conhecer Você através do estudo da Sua palavra. Coloque neles uma verdadeira fome pela Sua palavra para que desejem conhecer as Escrituras, estudá-las com responsabilidade, ensiná-las com reverência, compartilhá-las com ousadia e vivê-las fielmente como se fosse o alimento que os sustenta e o próprio ar que respiram. Ajude-os a reconhecer a diferença entre a filosofia humana e a sabedoria divina, sendo diligentes no estudo da palavra, manejando com precisão a palavra da verdade. Uma oração para que os crentes sejam apaixonados por compartilhar o Evangelho da salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Você está se perguntando como a próxima geração de crentes ouvirá sobre a salvação pela fé em Jesus? Romanos diz: "Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como vão acreditar naquele de quem nunca ouviram falar? E como eles vão ouvir sem alguém pregar?" Louvado seja Deus por aqueles que foram obedientes ao mandamento de Cristo de compartilhar o Evangelho conosco e, portanto, conhecemos Jesus hoje. Jesus disse aos seus seguidores em Lucas: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, orem fervorosamente ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe." Porque os pastores, igrejas e seguidores comprometidos foram obedientes e oraram para este fim, Deus continuou a enviar trabalhadores para a colheita para compartilhar o Evangelho de Cristo. Minha sobrinha, recém-saída da faculdade bíblica, estava profundamente convencida a compartilhar Cristo com aqueles que nunca ouviram e, assim, desistiu de uma vida de conveniência para viver em um país do terceiro mundo atingido pela pobreza, e compartilhar Jesus com os outros. Isso foi uma obra de Deus nela, não apenas uma boa escolha moral. Deus continua a chamar e equipar aqueles que entregam suas vidas aos seus propósitos.
Ore para que a próxima geração de crentes siga o coração e a direção de Deus para suas vidas, em vez de suas próprias, e que eles não apenas compartilhem Jesus com as pessoas em sua esfera de influência, mas busquem trabalhar em tempo integral compartilhando o Evangelho. Senhor Jesus, levante homens e mulheres que carregarão fielmente sua cruz e levarão sua mensagem de salvação somente por Jesus às nações. Ajude-nos a continuar a compartilhar o Evangelho e dar um exemplo para eles seguirem, e equipá-los para queimar com paixão e convicção para compartilhar você e sua palavra, com todos que precisam ouvir. Levante futuros pastores, evangelistas, professores da Bíblia, líderes de pequenos grupos e outros que obedecerão ao seu chamado, para compartilhar sua fé com os incrédulos, discipular novos crentes e pastorear seu rebanho que desejam crescer na palavra. Uma oração para que os cristãos adotem uma cosmovisão bíblica em oposição a uma cosmovisão secular e cultural. Em João, pouco antes de sua prisão e crucificação, Jesus orou assim por seus seguidores e todos os que crescem nele por meio de seu testemunho: santifica-os na verdade, sua palavra é a verdade. Parece haver muita confusão quando se trata de como um seguidor de Cristo se parece hoje, como devemos nos comportar, no que devemos acreditar, os valores que devemos manter firmemente. Mas a confusão acontece quando a voz da cultura se torna mais alta que a de Deus, quando lemos mais a opinião pública do que a palavra de Deus. A clareza existe quando obtemos uma compreensão adequada das Escrituras, e podemos diferenciar entre uma cosmovisão bíblica, que começa com um Deus Criador e a convicção de que sua palavra é inerrante e aplicável a todos os crentes hoje, e uma cosmovisão secular, que flui da base que não há Deus, e nenhuma distinção clara entre o que é certo e errado e, portanto, a cultura popular estabelece os padrões de absoluta em suas vidas, e não algo que muda de acordo com a cultura em que vivem. Que eles não olhem para outros cristãos ou mesmo pastores como seu exemplo, mas na pessoa de Jesus Cristo. Que eles busquem tua palavra acima da psicologia secular e da opinião pública, e percebam que tu és o grande conselheiro, tu és o inventor e aplicador das ciências, tu és a autoridade suprema em moralidade, e aquele que definiu o bem e o mal, e tu és o início e fim. Que eles possam experimentar alegria na clareza e liberdade que resulta de amar e se apegar à sua palavra, e não serem mantidos cativos pelas filosofias do mundo e pelas mentiras da cultura, e até mesmo crentes bem-intencionados que não possuem uma compreensão clara da diferença entre uma cosmovisão bíblica e secular. Uma oração para que os crentes entendam quem são aos olhos de seu amoroso Criador e Salvador. Um ditado popular no mundo de hoje é você. Recentemente ouvi o lema: fique bem, seja você. Em outras palavras, o que você decidir, faça. Quem você escolher ser, seja. Mas e se cada crente entendesse quem eles são aos olhos de seu amoroso Criador que os formou no ventre de sua mãe? Em vez de faça você, faça Jesus, ou faça a semelhança de Cristo, ou faça os frutos do Espírito. Quando entendemos quem somos em Cristo Jesus, isso impacta como nos vemos, como nos definimos, e como abordamos as decisões da vida. Quando soubermos que fomos feitos de forma temível e maravilhosa, não questionaremos o desígnio de nosso Criador. Quando compreendemos plenamente que somos a obra-prima de Deus, criada, novamente em Cristo Jesus, para que possamos fazer as coisas boas que Ele planejou para nós há muito tempo, não vamos lutar ou nos perguntar se temos uma proposta. Senhor, que todos os crentes da próxima geração tenham a certeza de que Tu os criaste à Tua imagem e, portanto, eles são feitos de forma espantosa e maravilhosa, cheios de propósito e singularidade para a Tua glória. Que eles sejam convencidos de que seus caminhos são perfeitos, você não comete erros e eles não precisam questionar, adivinhar ou reinventar sua identidade. Que eles cuidem de seus corpos como seu templo e vivam com ousadia como sua obra, percebendo os propósitos que você tem para eles antes mesmo de nascerem. Que eles não se esforcem por seu próprio significado, ou sejam desviados para pensar que sua própria dignidade, além de Cristo, é primordial, mas que eles vivam pelo lema de Paulo em Gálatas. Fui crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma oração para que os jovens crentes amem a igreja como Jesus ama. As estatísticas agora mostram que mais da metade dos adolescentes, que deixam a igreja hoje, não retornarão. Estudos também mostram que um número crescente de cristãos não acredita mais que a igreja é relevante. Eles não acreditam que precisam passar seu tempo no sábado à noite ou no domingo de manhã ouvindo a palavra do Senhor. Eles podem até racionalizar que podem obter isso em um podcast a caminho do trabalho, ou assistir a um serviço online conforme sua conveniência, em vez de participar de uma live com outros crentes. No entanto, as Escrituras nos exortam a não desistir de nos reunir com outros crentes. Se a próxima geração de crentes não se conectar com o corpo de Cristo, como poderá aprender a servir? Coríntios nos diz que cada crente recebeu um ou mais dons espirituais para encorajar, edificar e equipar o corpo de Cristo. Como esses dons podem ser exercidos se a pessoa não está entre uma comunidade de crentes? Nós, como seguidores de Jesus, nunca fomos feitos para viver isolados ou independentes de outros crentes, pensando que podemos praticar nossa fé em particular e crescer por conta própria. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Onde os crentes se reúnem, e onde as Escrituras são ensinadas, é onde a geração mais jovem precisa estar se quiser crescer como seguidor de Jesus. Senhor, que a geração mais jovem de crentes esteja tão pronta para o amor e a aceitação que se volte para o seu corpo de crentes para encontrar verdade, esperança, cuidado, apoio e amor incondicional. Que estejamos prontos para recebê-los, incentivá-los e equipá-los para serem tudo o que podem ser em Cristo, para que encontrem uma próspera comunidade de crentes na qual possam crescer, ser desafiados e criar seus filhos para amar e priorizar a igreja, também. Senhor, que eles possam encontrar sua igreja, seu corpo como uma comunidade edificante que é muito mais sobre amor do que legalismo, muito mais sobre relacionamento do que regras, muito mais sobre graça do que julgamento. E Senhor Jesus, como você orou em João, que todos os crentes, gerações mais jovens e mais velhas, sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo saiba que teu Pai Celestial enviou você e os amou, assim como Deus te amou. Obrigado por orar conosco, e não esqueça de curtir nosso vídeo e compartilhar essa oração com seus amigos, se inscrevendo em nosso canal.